Boa noite para vocês que estão agora nos acompanhando aqui. Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui eu trato de assuntos variados, sobretudo relacionados às questões da profecia bíblica e os últimos acontecimentos que estão se dando no mundo. Nós estamos evidenciando uma grande anomalia em todos os sentidos. No cenário militar, nós percebemos que os conflitos recrudescem em várias partes do mundo. O cenário político também está em polvorosa, podemos dizer assim. Na verdade, ninguém se entende. Mas o que se fala muito no momento é o conflito ali entre Ucrânia e Rússia. Existe um ditado que diz que nada está tão ruim que não possa piorar. E as últimas notícias dão conta que Vladimir Putin coloca seu míssil com maior capacidade nuclear em serviço. Esse míssil foi apelidado de Satan II ou Satanás II. Ele é um míssil muito poderoso e que seria capaz de lançar também mísseis hipersônicos. Só o poder de destruição deste míssil é imenso. Ele poderia varrer do mapa um país como a França. Imagine o poder de destruição destes artefatos. Na verdade, a Rússia está mergulhada num grande imbróglio. Putin, em toda a sua arrogância, imaginava que fosse ter uma guerra rápida. Pensava que a Rússia esmagaria logo o levante ucraniano e resolveria a mano militar a questão. Só que o tempo se passou e o que se percebe é que não existe nenhum tipo de trégua à vista para esse conflito. As tratativas são muitas, mas ninguém chega a nenhum tipo de acordo de paz. E agora, com essa notícia de que o míssil Satan está em combate, está preparado para ser acionado a qualquer momento, segundo uma decisão do Kremlin, a coisa então toma um outro contorno. Nós sabemos que no cenário militar existem blefes de todos os lados, obviamente. Cada um tenta se impor como deseja e ninguém quer mostrar fraqueza em nenhum dos dois lados. Putin, logicamente, usa o seu poder intimidatório. Mas a pergunta é: seria realmente possível que a Rússia lançasse um ataque contra a OTAN? Medvedev recentemente citou até um versículo bíblico para se referir a uma possível retaliação russa à OTAN. Ele mesmo já disse que existem elementos suficientes para que a Rússia defragre uma guerra contra a OTAN. Só o fato de a OTAN estar na região por procuração, ou seja, ela não está diretamente envolvida no conflito, mas ela participa patrocinando mercenários, armamentos, treinando. Então ela indiretamente está no conflito. Só o fato dela estar envolvida no conflito já é um fator realmente preocupante. Se a Rússia realmente vai lançar um ataque devastador sobre um país da Europa, ou se vai usar uma arma tática local
para tentar acabar com o conflito, nós não sabemos. As coisas parecem um tanto nebulosas, mas o cenário é verdadeiramente apocalíptico, um cenário de Armagedon. Nós sabemos que todas as coisas estão sob o domínio do Altíssimo. O eixo de Gog e Magog, a profecia de Ezequiel, está claramente em formação em todos os sentidos. Desculpe. Nós sabemos que a qualquer momento, segundo a vontade de Deus, tudo o que está para se cumprir vai se cumprir. O cenário está se desenhando muito mais rápido do que nós imaginamos. Um conflito armado de grandes proporções seria realmente devastador, ainda mais usando-se arsenais nucleares. Nós sabemos que a OTAN, ela se dispõe destes arsenais. Os Estados Unidos têm armas nucleares e têm mísseis, obviamente, apontados para várias nações do mundo, sobretudo seus desafetos. Mas a Rússia, obviamente, deve ter muitos mísseis apontados contra ela. E ela também deve ter muitos mísseis apontados em posição de deflagração contra os Estados Unidos e contra a Europa. Se houver um ataque, obviamente haverá uma reciprocidade no ataque, de ambos os lados haverá uma resposta. E isso causaria realmente, num dado momento, milhões e milhões de mortes. E posteriormente o resultado da radiação também dizimaria milhões e milhões de pessoas. Então o cenário é apocalíptico. Mas, no entanto, nós cremos na profecia que Deus conduz o fio da história para o desfecho e o rumo dos acontecimentos levará para um cenário de governo totalitário e mundial. Isso é apenas a ponta do iceberg do que está para ocorrer no mundo. Então, esse míssil bastante chamativo em seu nome, ele realmente demonstra de forma simbólica o que está em jogo neste mundo. Satanás contra Deus. A história seguindo o rumo para um desfecho escatológico, para o cumprimento dos desígnios de Deus na história. Deus move as suas peças. Os homens são apenas peões no tabuleiro de Deus. O próprio Satanás é um peão no tabuleiro de Deus. Então nós devemos estar realmente atentos aos sinais dos tempos. O arrebatamento é iminente. Nós sabemos que não há realmente nenhum sinal aparente propriamente dito. O arrebatamento é o sinal propriamente. É iminente. Jesus virá a qualquer momento. Ele não dará um sinal de que está voltando. Ele virá num rompante. Há, obviamente, dores. As dores de parto que realmente antecedem a vinda do Messias. Israel está também no olho do furacão, porque, segundo a profecia de Ezequiel, Gog e Magog virá contra Israel no final dos tempos, contra Jerusalém, e Deus lhe dará um lugar de sepultura no vale de Armagedon ou Meguido. Mas, no entanto, há ainda desdobramentos proféticos a se darem no mundo antes de que isso aconteça. A igreja precisa estar preparada. Há esses indícios claros, há estas claras demonstrações de que o mundo caminha para um grande conflito armado, e o que surgirá depois desse conflito, obviamente, ainda é nebuloso. E se de fato Deus vai permitir que esse conflito se dê em grandes proporções. O fato é que tudo indica, e os especialistas são unânimes em afirmar, que isso pode acontecer. Não é algo que não está descartado. Então, devemos estar atentos.
Vamos propriamente à notícia aqui do site Zero Edge. Ele diz que a Rússia anunciou na sexta-feira que seus ICBMS Sarmat estão em serviço de combate. A RIA citou o chefe de agência espacial do país, Roscosmos, Yuri Borisov, para confirmar o complexo estratégico Sarmat foi colocado em serviço de combate. Ora, se está em serviço de combate, obviamente está preparado para ser acionado assim que realmente houver uma ordem do Kremlin. Assim que essa ordem for dada, os militares terão que cumprir. Então é algo que realmente todos nós ficamos apreensivos, mas quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós não podemos de modo algum ficar apreensivos, porque nós sabemos que o fio condutor da história é conduzido por Deus. É Ele que rege todas as coisas do começo ao fim. Continua a matéria. O sistema de mísseis balísticos intercontinentais Sarmat, com capacidade nuclear, foi anteriormente elogiado pelo presidente Putin como sendo capaz de atingir qualquer alvo na Terra e é amplamente considerado como sendo de longe o míssil de maior alcance no arsenal da Rússia, ou no mundo, aliás. Foi apelidado pela OTAN de Satanás II. Vemos aí, realmente a ironia, né? Satanás II. Tudo é profético dentro desse cenário. Então você pode até não acreditar nisso, pode ser cético, eu respeito, ainda que você não creia nisso, você que é agnóstico, você que está em cima do muro, mas eu quero dizer a você que a profecia vai se cumprir e o cenário apocalíptico vai se dar conforme foi traçado pelo Senhor. É indubitável que a situação do mundo caminhe para isso, porque foi traçado. Deus colocará um anzol em Gog e trará Gog e as suas legiões, os seus confederados até as terras de Israel e dará lugar de sepultura. O que nós estamos vendo no cenário mundial hoje é apenas um pequeno teatro do que vai acontecer muito em breve, porque é Deus que permite isso. Você pode observar que ao longo da história grandes impérios se degladiaram uns com os outros, grandes potências bélicas, e isso revela claramente que Deus é o que está por detrás de todas as coisas, é o que conduz tudo para um desfecho, e a sua vontade é soberana em todos os aspectos, querendo os homens ou não, querendo acreditar ou não, é a verdade. Então nós entendemos que tudo isso é cenário do tempo do fim. Mas a matéria continua. Por design, seu super longo alcance lhe dá a capacidade de atingir alvos militares de mísseis de distância nos Estados Unidos ou na Europa. Nós vemos o alcance desses mísseis, que são poderosos. Imagine um míssil sendo lançado em alguns minutos na Rússia, ali, e em dado momento chega ali nos Estados Unidos. E ali pertinho ali, eu creio que haja pontos de lançamento ali no próximo à Sibéria, que poderia atingir rapidamente os Estados Unidos da América ou a Europa. E, inclusive há submarinos potentíssimos que estão preparados para isso, tanto de um lado como de outro. De acordo com as suas especificações, é de longe o míssil mais pesado que a Rússia possui, com mais de 200 toneladas, e mais pesado que todos os concorrentes estrangeiros. Isso permite transportar cerca de 15 ogivas e até 750 quilotons. A bomba lançada pelos Estados Unidos sobre Hiroshima foi de 15 quilotons. Imagine, é o quíntuplo, podemos dizer assim, muito mais do que o quíntuplo do poder de destruição que tinha a bomba de Hiroshima, que foi lançada ali sobre a cidade japonesa. Então irmãos,
grandemente preocupante a situação, mas creamos que Deus conduz a história e que caminhamos para um desfecho que realmente é o que foi traçado pelo Senhor para o seu povo, para a sua igreja ao longo de toda a trajetória do mundo. Desde que o mundo é mundo, os homens fazem guerra, os homens se autodestroem, mas haverá um momento em que Deus há de intervir na história dos homens e conduzirá esta história a um desfecho que seja segundo a sua vontade eterna. Então nós sabemos que todas as coisas caminham para esse desfecho e, portanto, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que Deus controla a história e que a levará a uma grande e poderosa finalidade no final dos tempos. Portanto, esta é a minha análise. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima vez que nós nos encontrarmos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os amados, a todos os amigos aqui. Que Deus abençoe vocês ricamente. Até a próxima.